Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Lucas 16, o versículo é o 19. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Depois, por favor, o irmão já pode armar aí o versículo de Salmo 11, Eclesiastes capítulo 11, do 8 ao 9, em seguida a gente vai ler ele também. Mas vamos ler o Salmo primeiro então, aqui no telão. A igreja pode ficar com a Bíblia aí no Lucas 16 e acompanha no telão aqui, Eclesiastes 11, do 8 até o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de treva, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas trará Deus a juízo. Agora a gente volta aqui para Lucas 16, 19, diz: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do teu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra que de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu é atormentado. E ele disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça mais uma vez por poder estar aqui na tua presença. Te damos, ó Pai, aleluia, glórias e honra para todos sempre. Nos dar direção, Espírito Santo, e abençoa a todos no nome de Jesus. Aos nossos irmãos aqui, que todos sejam bem-vindos, aqueles que nos acompanham de casa, que Deus te abençoe, faça o teu pedido de oração e deixe o seu comentário e compartilhe essas mensagens, e que Deus prospere e abençoe os teus caminhos. Amados e queridos irmãos, quando a gente se depara com esse texto, tanto o texto que lemos em Eclesiastes, como o texto que lemos aqui em Lucas 16, que fala da parábola do rico e do Lázaro.
é algo interessante porque nós entendemos que Jesus, ele sempre gostou muito de falar através de parábola ou metáfora. Jesus sempre contava história também. Jesus era especialista em falar de forma facilitadora para que as pessoas pudessem entender a mensagem de forma mais simples, para que até mesmo os leigos pudessem entender a mensagem. Então, quando a gente vê essa história que Jesus contou dentro dessa parábola aqui, nós entendemos que a palavra grega para parábola, ela é parabolé, ou seja, quando a gente vê falar sobre parábola, no grego significa parabolé. A parábola, ela é como atirar para o lado, ou seja, quando você vê uma parábola, é como se a pessoa que está ministrando, ele atirou para o lado, ou seja, abriu, né, do lado uma janela, ou seja, vai trazer uma explicação mais profunda, de forma que as pessoas vão conseguir identificar de forma mais fácil o que aquela pessoa está querendo falar através de uma parábola. E é interessante que, se a gente observar no capítulo 15, Jesus vai falar diversas parábolas no Evangelho de Lucas aqui. Ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, por exemplo, da dracma perdida. Vai falar também no capítulo 15 sobre o filho pródigo. Agora, o que nós entendemos que, como já foi citado aqui, que parábola geralmente não cita nome, mas nessa história que Jesus conta aqui do rico e Lázaro, ele vai citar alguns nomes aqui que não é muito fácil de ver numa parábola, porque nas outras você vai dizer, um certo homem tinha 2 filhos e tal, e não expressa nome, como nessa passagem que Jesus vai expressar o nome de Abraão, o nome de Lázaro, e assim sucessivamente. Mas o que é mais importante entender que toda parábola, ela tem uma verdade central. Entende? Que toda parábola ela tem uma verdade. Jesus, quando ele conta, seja a parábola da ovelha, a parábola sobre o injusto, porque são diversas as parábolas sobre as 10 virgens, Jesus quer retratar algo. Porque nós já aprendemos na escola bíblica dominical, nós já aprendemos quando fizemos um curso, seja básico, médio ou super elevado de teologia, a gente aprendeu que todo texto, sem contexto, se vira um pretexto. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado para não mostrar através de uma parábola algo que não é a definição dela. Porque nem tudo que a parábola vai dizer é realmente aquilo que muitos querem explicar. Porque na questão da parábola de Lucas 15, se a gente observar, ela vai falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo que saiu de casa. O que é a mensagem central daquela mensagem? Jesus está falando com publicanos e pecadores, não foi? E os fariseus fizeram o quê? Ignorou. Ele se hospeda com pecadores. E Jesus, no resumo das 3 mensagens, porque você veja bem que uma ovelha perdeu, ele deixou as 99 e foi atrás de uma. A dracma, a mulher tinha 10 e ela foi em busca de uma só e encontrou e se alegrou. E o filho que estava perdido fora, mas também tinha filho perdido dentro. Então, o que Jesus queria falar nessas 3 parábolas aqui de Lucas 15, Jesus está querendo demonstrar que Ele é o Deus que veio para salvar todo vil, por mais pecador que fosse.
Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, ele não veio para um grupo exclusivo de pessoas, Jesus veio para salvar a humanidade. Então, quando a gente vê essas 3 parábolas, e a gente prega sobre elas, assunto, para que alguém que está afastado retorne, a mensagem central das parábolas aqui está demonstrando o amor tão grande de um pai que tem pelo filho, tanto que está fora como aquele que está dentro. E na mensagem aqui também de Lázaro e o rico, Jesus tem uma mensagem central aqui. Por quê? Porque Jesus está falando novamente com um grupo de fariseu. E nós vamos aprender isto aqui nesta noite, sobre esta mensagem, sobre o que Deus quer que a gente venha fazer. Então tem algo interessante aqui, que eu fiz até uma anotação aqui, o seguinte: veja o que diz e qual é o ensino desta parábola. Como nós ouvimos aí que texto sem contexto vira pretexto. Tem muita gente que pega um versículo ou um texto isolado e quer explicar toda a Bíblia. Então o todo explica o pouco. Não o pouco vai explicar o muito. Porque nós não podemos trabalhar em cima de um texto isolado. Nós temos que ver aquilo que a Bíblia ensina e mostra, dando respaldo e veracidade ao assunto que nós vamos pregar. Veja que não é tão simples pregar. Não é só eu chegar aqui, abrir a boca e falar qualquer coisa. Porque quem prega tem responsabilidade de ministrar uma palavra que cura, que liberta e que não traz confusão na mente das pessoas. Por isso Jesus, quando pregava usando parábola, tirando para o lado, mostrando em uma janela, mostrando de uma forma mais fácil para que as pessoas pudessem entender a mensagem que ele pregava. Mas veja que ninguém pode servir, porque a mensagem central que Jesus está falando para os fariseus, porque se você olhar lá, Jesus vai falar o quê? No início, que ninguém pode servir a 2 senhores. Você vai odiar um e amar o outro. E quem era o Deus dos fariseus? Era o dinheiro, era as riquezas, era a usura, porque eles eram avarentos. E além de serem avarentos, eles gostavam de se aparecer. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que os fariseus gostavam de estar nas esquinas, gostavam de estar em lugar de destaque, nos primeiros lugares, para chamar a atenção, fazia longo discurso e bem vestidos. Usavam vestimenta que somente pessoas de alta posição poderiam usar uma roupagem como a que eles usavam. Então, quando Jesus vai falar sobre esta verdade aqui, Jesus está demonstrando isso agora. Está falando, essa parábola do rico e do Lázaro está demonstrando a verdade central, que os fariseus eram avarentos. Eles desprezavam os pobres e os necessitados. E eles queriam mostrar ser aquilo que eles não eram. Tem muita gente que quer viver assim, viver de aparência, viver um evangelho que não existe, um evangelho somente de fachada. E Jesus repudiou, Jesus não aceitou, e ele está demonstrando aqui para aquele grupo de religiosos da época, está mostrando que eles gostavam de aparecer, se mostrar ser aquilo que eles não eram. Lembra que Jesus disse: vós sois sepulcros caiados, que por fora estão bonitos, aparentes, mas por dentro vocês estão podres. Agora, então a gente acaba entendendo aqui nessa noite o quê? Que toda parábola tem uma verdade central. Então por isso que é importante ler o texto, mas também ler o contexto, para que você entenda para que ele falou aquilo, para quem ele disse aquilo. Então vamos tomar cuidado, para a gente não usar uma passagem isolada da Bíblia e querer criar doutrina a partir de um texto isolado da palavra de Deus. Então assim a gente vai
entender. Aí é importante quando Jesus expressa as verdades nessa parábola, porque, como eu disse aqui, é uma parábola que pode ser não interpretada como uma parábola, porque ela cita nomes, e as demais parábolas não vai citar, mas Jesus de maneira nenhuma ia brincar. Eu creio que essa passagem é uma verdade central também, que Jesus veio demonstrar que existe céu e existe inferno. Jesus não ia brincar de fazer medinho, abrir uma janela do lado. Jesus fala aqui com convicção e experiência, porque Ele é Deus sobre todas as coisas e sabe de tudo que existe no mundo espiritual. Então, meus queridos, o que nós vamos aprender aqui nesta noite é o quê? Dentro dessas palavras que foram faladas aqui, é só para você entender que toda parábola existe um tema central, tem um abordamento aonde Deus, Jesus Cristo, queria falar algo para alguém e mostrar uma definição concluída para que todos entendessem. Então Jesus está falando aos fariseus que eles amavam o dinheiro, o Deus deles era o dinheiro, e que eles queriam manter uma vida de aparência, desprezando os pobres, necessitados e agindo de forma injusta. Mas aí Jesus conta a parábola. Diz alguns leitores, estudiosos, que era um assunto daquela época, mas eu não creio que Jesus brincou de contar uma história dessa. Jesus falou em diversas vezes sobre céu, mas falou muito mais do inferno enquanto ele andou aqui na terra. Então nós vamos aprender aqui o primeiro versículo que nós vamos ler de Lucas. Nós vamos ficar mais nesse capítulo de Lucas 16. E os irmãos deixam a sua Bíblia aberta e a gente vai acompanhando aí. O versículo é o 19, que nós lemos aqui o texto. Desfrute a vida com responsabilidade. Isso aqui é algo interessante. Porque Jesus está falando que um rico, ele tinha do bom e do melhor. E havia um mendigo que ficava querendo comer as migalhas, que o nome dele era Lázaro. Lázaro no hebraico significa Eleazar, ou seja, Lázaro significa Deus ajudou, Deus socorreu, Deus é meu auxílio. Então o nome Lázaro a gente já vê que Deus, era por ele ser, agora o rico foi para o inferno porque era rico? Não, ele foi para o inferno porque era arrogante. Era alguém que agia de forma injusta. Agora, e Lázaro? Foi para o céu porque era pobre? Não, porque nesse caso aqui, esse Lázaro, mesmo sofrendo, passando todas as turbulências, ele se mantinha íntegro, firme. Então, porque nós sabemos que tem muito pobre e arrogante, e tem muito rico humilde. Muitas pessoas que possuem muitas bênçãos. O que nós vamos falar nessa noite é desfrutar da vida com responsabilidade. Deus não proíbe ninguém ter recurso, uma vida abençoada, não. Mas que a gente viva nessa vida com um olhar para a eternidade. Porque tudo que nós fazermos aqui, tudo que agirmos nessa vida, vai demonstrar qual será o nosso futuro. Veja que você já está conseguindo entender que Jesus está dizendo para os fariseus: olha, se vocês continuarem desse jeito, o final de vocês será triste. Se vocês não se arrependerem e agirem de forma diferente, tentando enganar, explorar o povo e sacrificar o povo, vocês vão sofrer no grande dia de Deus. Então, queridos, nós vamos ver nessa noite, e eu quero já começar aqui fazendo uma pergunta para você. Você pensou na eternidade hoje? Hoje você já pensou sobre a eternidade? Não precisa responder. É só uma pergunta. Você pensou na eternidade hoje? Porque a introdução vai dizer que a vida é um presente que Deus deu para ser desfrutado com alegria e propósito e responsabilidade. A vida é um presente de Deus. Quantos gostariam de estar aqui e não pode mais? Quantas dificuldades enfrentamos, quantas
barreiras nós atravessamos e estamos aqui. Então a vida é um presente de Deus. Então Eclesiastes, onde nós lemos no capítulo 11, versículo 8 e 11, diz assim: e nos lembra de que embora os dias da juventude e do vigor seja a oportunidade para aproveitar melhor o que esse mundo oferece, cada escolha será um dia colocada diante de Deus. Talvez você já ouviu a expressão assim, alguém dizer: vou é curtir a vida. Eu sou muito novo, muito jovem para ficar incutido com igreja, com negócio de crente. Porque tem gente que age assim, irmão, sem refletir, sem calcular, sem medir naquilo que ele está fazendo. Então, quando a gente vê o Salmo Eclesiastes 11:8 dizendo sobre isso, então a gente entende o quê? Que lá ele vai dizer o quê? Você pode desfrutar de tudo isso, mas sabendo que você vai ter que um dia prestar conta, vai haver um juízo sobre todas as suas ações. Entenda que tudo que você quiser fazer, você é livre. Ah, pastor, o crente pode beber? Pode. O crente pode prostituir? Pode. O crente pode fazer isso, pode dançar, pode fazer o que o mundo faz? Pode. Agora, as consequências futuras, não sou eu que tenho que te regrar e dizer, é você mesmo que decide para onde é que você vai e a eternidade que você vai viver. Entenda que quando a palavra de Lucas 16, do 19 a 31, Jesus nos alerta sobre a história de Lázaro e o rico. E a forma como vivemos hoje vai ecoar na eternidade. Esses dois textos nos ensinam o equilíbrio essencial. Aproveitar a vida sem perder de vista o juízo eterno. Agora, crente vai viver oprimido, crente não vai poder fazer nada, porque tem gente que acha que é assim. Tem gente que acha que porque ele é um cristão, ele não pode fazer nada. Ele não pode ter dinheiro, ele não pode viajar, ele não pode viver uma vida tranquila, abençoada, em comunhão com os amigos. Claro que pode. Mas nós não podemos perder de vista o quê? O juízo eterno. Porque se tem uma coisa que nos fala toda hora, se chama a nossa consciência. Quando você está fazendo algo que desagrada a Deus ou está desagradando a Deus, a primeira coisa que vem é a sua consciência dizer: isso é errado, você não pode fazer isso. Mas só que, como eu tenho livre-arbítrio e eu vivo do jeito que eu quero, porque pastor não paga minhas contas, irmão não paga minhas contas, você pode falar assim: eu também vou ser um crente, mas vou ser um crente relaxado, um crente, como foi falado hoje pela manhã, um crente morno. E uma hora eu quero, uma hora eu não quero, não tem decisão, não sabe o que quer. Mas só que não se esqueça que tudo que nós estamos fazendo aqui será apresentado um dia diante de Deus. Teremos que prestar conta de cada mínimo detalhe de tudo que nós fizermos. Então, aqui nessa terra nós podemos rir, claro, podemos sonhar sim, construir, sim, podemos celebrar e usufruir das bênçãos na terra, mas com uma consciência que existe uma realidade maior. Porque o crente, irmão, ele anda com convicção. O crente está aqui na terra, mas ele sabe para onde ele vai. Mas só que nesses dias que estamos vivendo, nós temos que entender que há um lugar que vai ser definitivo e inegociável. O céu não tem negociar no céu. Para entrar no céu não é porque alguém bajulou, porque alguém pagou, porque alguém fez isso ou aquilo, porque Jesus já pagou o preço para que ninguém ache que vai ser salvo porque fez muitas obras boas, porque realizou grandes obras. Não é assim. Nós somos salvos mediante a graça de Deus. Então entenda que desfrutar a vida não é viver sem limite.
Porque tem gente que acha que liberdade é viver prostituindo, bebendo, fumando, fazendo tudo, andando, fazendo a torta e a direita lá fora, como se diz. Isso não é liberdade. Liberdade é você ter Cristo entronizado no seu coração. Liberdade não é apenas ser um crente que carrega uma Bíblia na mão, que é um mero religioso como os fariseus eram. Porque o que Jesus quer de cada um de nós é responsabilidade e viver uma vida boa, abençoada nessa terra, mas com responsabilidade. Nós temos que tirar essa mentalidade de menino e ser um adulto na fé e entender que a salvação minha depende de mim, do que eu estou fazendo. Não é porque eu ando com alguém, porque eu congrego no lugar A ou B. É a nossa atitude, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, nós agir com justiça diante de Deus Todo-Poderoso. Então a gente começa a entender nessa noite, e vamos aprender alguns pontos importantes aqui, porque no primeiro tópico você pode ver aí Lucas 16, 26, olha o que a Bíblia vai dizer. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco os que de lá passar para cá. A palavra de Deus deixa claro que na eternidade ela é definida depois da morte. Não é definida depois da morte, mas antes que as escolhas que fazemos enquanto estamos vivos aqui. Então entenda que a nossa vida aqui na terra vai determinar aonde nós passaremos a eternidade. Porque depois que vem a morte, aí já era. Veja que Lucas 16, 26, Jesus mostra que após a morte existe o quê? Um grande abismo, ou seja, existe céu, mas existe o inferno. Esse, claro que não é esse, pastor, esse é o lago de fogo, não. Porque o lago de fogo, o inferno, não foi inaugurado, só será inaugurado depois do milênio. Quando a igreja for arrebatada, passar as bodas do Cordeiro e o Senhor vier, e no período do milênio, onde Jesus vai reinar, aí sim virá o juízo final, e então a Bíblia vai dizer que o diabo, o falso profeta, já estarão lá quando Jesus vier no milênio. E nós precisamos entender aqui o que a palavra de Deus está dizendo, que a gente precisa preparar para viver a eternidade, porque depois que a gente morrer, não tem como retornar mais. Olha que não há retorno, ou seja, uma segunda chance, não há revisão de sentença. Porque algumas religiões até dizem que você pode ficar num lugar para receber uma purificação, e depois ali você será limpo, purificado, e então você terá direito de entrar no céu. A Bíblia não ensina isso. Nós temos que viver segundo aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia não fala de purgatório. A Bíblia não fala de um lugar aleatório onde as pessoas irão viver. A Bíblia fala somente de dois caminhos: céu e inferno. Olha o que diz a palavra em Hebreus 9, 27. Reforça o que estamos dizendo aqui: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Aí não, talvez num velório onde alguém morreu de forma trágica, alguém que estava na bebedeira, nas baladas da vida, tomou um tiro na cabeça, caiu de morte súbita. Aí talvez alguns crentes, querendo agradar a família, aí fica dizendo: mas eu acho que ele se arrependeu.
No último momento, ele disse: me perdoa. Também não podemos afirmar. Então, o mais correto é dizer o que? Em um velório, em um lugar onde alguém que não era crente morreu. A Bíblia diz no livro fulano de tal, que aquele, após a morte, segue-se o juízo de Deus. Pronto. Não tem que discutir. Daniel capítulo 12, o que a Bíblia vai dizer? Muitos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida e outros para vergonha e desprezo eterno. Não tem meio termo com a palavra de Deus. Então, ou nós vamos servir a Deus com sinceridade, com amor, porque vindo depois da morte vem o juízo. Isso significa que hoje importa e importa muito. Valoriza o tempo, essa preciosa vida que Deus te deu. Larga de se embasar em pessoas que não quer, ou alguém que se escandalizou porque alguém errou, caiu. Irmão, a sua salvação depende de você. A minha salvação, quem vai conquistar ela através da minha conduta, da minha vida. Talvez você pode ter errado, alguém aqui erra todo dia, eu erro todo dia. Mas quem nos justifica é Deus. E cada um de nós um dia teremos que prestar conta. Cada decisão espiritual, cada resposta ao chamado de Deus, cada atitude de fé ou rejeição está construindo o nosso destino eterno. Veja que se você semeia no Espírito, a Bíblia diz que no Espírito você colhe vida. Mas se alguém planta na carne, que se alguém age na carne, veja que Jesus está aqui dentro desta história que ele está contando. Ele está dizendo para os fariseus: vocês podem continuar insistindo em fazer aquilo que é errado, mas um dia vocês terão que prestar conta diante de Deus. É uma mensagem de reflexão. Agora, eu te pergunto nessa noite: você acredita que os cristãos hoje estão valorizando a vida eterna como deveria? Será que nós estamos valorizando? Porque tem tanta gente que está tão preocupada com essa vida aqui, que ele treme de dia e de noite com medo da morte. Veja que no passado os discípulos, aqueles que foram mortos por pregar o evangelho, por não negar a fé, enquanto mais a perseguição apertava, mais glória a Deus eles davam, porque eles não temiam a morte. Que é isso? Alguém que sabe para onde está indo e o que lhe está lhe aguardando. É por isso que Paulo disse: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é muito melhor, porque para mim é como um lucro. Mas tem gente que não tem valorizado a eternidade. Aí qualquer coisinha, eu vou morrer. Irmão, quando chegar a hora de morrer, não tem jeito. Aqui é só uma passagem, aqui é algo temporário, tudo passa. Quem é rico morre, quem é pobre morre, quem é avarento morre, quem é preguiçoso morre, quem é esperto morre, quem acha que é maior morre, quem acha que é rei morre. Não tem vez, isso é um presente de Deus. Agora, como vimos lá em Eclesiastes, quando nós lemos que a Bíblia está dizendo: você pode desfrutar a vida da melhor forma, mas sabendo que um dia prestaremos conta diante de Deus. Agora, o pior é alguém viver frustrado, oprimido dentro da casa de Deus e no final ainda perder a salvação. Porque o mundo lá fora já faz, porque eles estão com a mente cauterizada. Talvez outros ainda nem conhecem a verdade que é o Evangelho. Mas o cristão viver dentro da igreja oprimido, porque quer estar dentro da igreja fazendo aquilo que o mundo oferece, é muito ruim. Então a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Nós somos luz e sal. Então a gente precisa colocar dentro do nosso coração e dizer assim: eu me converti ao Evangelho de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode vir o vento, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, eu não vou deixar Jesus.
porque isso é convicção. Você não vive como Maria vai com as outras. Você não é crente Nutella, você é um crente que tem estrutura, tem maturidade, tem raiz, e você sabe o que está fazendo. Então nós vivemos num tempo onde as pessoas são levadas por vento de doutrina, para lá e para cá, eu acho que é ali, acho que a benção está aqui, a benção está aqui. A benção está numa vida de responsabilidade na presença de Deus. Não é apenas ser um pastor, não é apenas ser um missionário, é ter compromisso e responsabilidade com o céu. Era o que os fariseus não estavam tendo. Eles queriam manter uma aparência de guardar a lei, colocar fardo pesado nos ombros das pessoas, e eles não faziam nada. Então Jesus, vendo aquilo, Jesus disse: vocês são injustos, vocês são raça de víbora, vocês vivem de forma errônea, vocês são meros religiosos. Então, meus irmãos, ser cristão vai muito mais além do que muitas pessoas estão pensando. Tem gente achando que está arrebentando a boca do balão, está andando de forma errada, está vivendo de forma errônea. Seja livre, viva as bênçãos que Deus tem para você, para a tua casa. Seja feliz no seu casamento, seja feliz com a sua família, desfrute do melhor, porque a Bíblia diz que além de herdar a vida eterna, Deus nos dará 100 vezes mais nessa terra. Agora não é porque eu sou crente que eu vou viver oprimido, escondido, não posso olhar, não posso, tudo eu tenho que baixar a cabeça. Não, anda com a cabeça erguida, cheio do Espírito Santo, e por onde você passar, a glória de Deus se manifestará, e naquele dia, além de você viver bem aqui, você terá um paraíso te aguardando, nos aguardando, irmãos. Então guarda isso no seu coração. Será que nós temos valorizado a vida eterna? Nós estamos preocupados com isso? Porque tem crente que nem saudade do céu não tem mais. Fala de qualquer assunto, fala de qualquer coisa, de Big Brother, fala de fazenda, fala não sei de quê, fala do filme fulano, fala da Netflix, mas ninguém fala: ah, mas hoje eu acordei e eu tive uma visão das mansões celestiais. Eu pude sentir como é glorioso sentir essa saudade, que Jesus venha buscar o povo que está perdido nessa terra. Então o crente que tem Jesus, ele não teme a nada, ele não tem medo de nada. Veja Lucas 16, 24, que nós estamos dentro desse texto, porque essa palavra, ela é uma palavra textual, e a gente vai extraindo desse texto o que nós queremos passar para a igreja. 16, 24 diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a água à ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Você acha que Jesus ia falar isso aqui de brincadeira? Aí entra a discussão: é parábola ou era fato real o que Jesus estava dizendo? Eu creio que isso aqui é um fato real. Jesus usou uma forma de parábola, de uma história, né? Alguns estudiosos dizem que era até assuntos que haviam, e o povo vivia aquela realidade dessas histórias antigamente entre o povo judaico, mas eu prefiro ficar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele não ia brincar com isso aqui. Então Jesus está falando que, embora algumas religiões corrente de pensamento afirme que o inferno não exista, ou que as almas dos pecadores serão aniquiladas após o julgamento, a Bíblia apresenta um ensino totalmente diferente. Porque tem religião que é o seguinte: eles dizem assim: olha, o crente não vai ficar condenado para sempre, o ímpio não ficará algemado lá no fogo do inferno sofrendo para sempre. Ele vai ser penalizado e depois extirpado. Algumas religiões pensam dessa maneira, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O que Jesus está mostrando aqui, as Escrituras afirmam de forma clara e consistente que o inferno é real. O inferno existe. O inferno é real, ele é consciente e eterno. Em Lucas 16, 24, Jesus escreve: o rico clamando por alívio em meio ao tormento, destacado
destacando o sofrimento real, consciente, em plena ausência de escape. Então a gente vê aqui alguém clamando, o rico que vivia esplendidamente, aquele que tinha tudo e agia com injustiça, porque Jesus aqui está passando a informação para os fariseus, falou: olha, vocês hoje estão arrebentando, mas o que te aguarda lá não é bom. Então Jesus vai fazer essa comparação aqui e demonstrar, como um pano de fundo, aí a gente vê, para que eles entendessem o que é a mensagem verdadeira que Jesus queria passar para eles. Então veja que já em Marcos 9, 43 e 44, veja aí o que está escrito na sua Bíblia. Marcos 19, Marcos capítulo 9, e o versículo 43 diz assim: e se a tua mão te escandalizar, corta, é melhor parar. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho nunca morre, não morre, e o fogo nunca se apaga. Agora, nós temos que ser inteligentes, porque não é a pessoa ir lá e cortar a mão. Isso aqui é a força da expressão daquilo que Jesus está falando, através de uma informação para que a pessoa pudesse entender a mensagem que ele queria passar. Não adianta ter duas mãos e ir para o inferno, dois olhos e ir para o inferno. É melhor entrar manco lá do que ter as duas mãos, os dois pés e perder a salvação. Mas como muitos dizem que o inferno e o sofrimento lá é temporário, e as pessoas chegam lá, vão ser penalizadas e depois extirpadas, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer no versículo 13, no versículo que nós lemos aí, volta aí o versículo. Já tirou, do versículo que nós estávamos lendo aí. Então a Bíblia diz que o fogo nunca apaga. O sofrimento no inferno é eterno, assim como a vida com Deus é eterna. Então nós não vamos se enganar por qualquer palavra de pessoa. É melhor nós estar embasado com Jesus, com a palavra, do que a gente ouvir estudiosos e muitas pessoas que dizem ser conhecedores da verdade e querer distorcer a palavra de Deus. Vamos lá. Em Eclesiastes 13:11, veja aí o que diz a palavra de Deus. Somos lembrados de que Deus pôs a eternidade no coração do homem e revela que a alma tem consciência e destino além dessa vida. Tudo que fez formoso em seu tempo, também pôs ao mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, a eternidade Deus colocou no coração do homem. Mas tem muitos que estão cegos, tem muitos que faz de conta que não está vendo, tem muitos que estão ignorando essa verdade. E nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque, como está escrito aqui, revelando que a alma tem consciência e destino além desta vida. Agora, qual é a sua opinião em relação ao inferno? Que opinião que você tem acerca do inferno? Segundo a palavra de Deus, é claro que o inferno existe, porque só Jesus falou muito mais do inferno do que do céu. Se a gente acompanhar Jesus na sua trajetória, andando com seus discípulos, trazendo as parábolas, nós vamos perceber que Jesus falou diversas vezes sobre o inferno. Então, meus queridos, o inferno é real. Por que muitas pessoas não creem nesse lugar? Tem gente dizendo, isso é conversa. Talvez você já ouviu falar isso por aí. O inferno é aqui mesmo, onde a gente vive. Isso aqui que é inferno. Irmão, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que lá o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre.
Nós estamos vendo alguém aqui por nome Abraão, dizendo: Senhor, Abraão, tem misericórdia, e mande que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha língua para mim refrescar dessas chamas que estão me queimando, desta agonia que eu estou sofrendo. Então Jesus Cristo não veio ali contar uma história, simplesmente uma historinha qualquer. Jesus está falando com conhecimento aquilo que aguarda aqueles que estão afastados de Deus, ou que estão dentro da igreja e perdidos dentro dela. É tempo da gente refletir, é tempo da gente ficar atento. Se você está firme, fique ainda mais firme. Larga de olhar para A e para B e siga o seu caminho. Se puder trazer o máximo de pessoa com você, traga. Mas se alguém está te atrapalhando a servir a Deus, venha você. Não troque a sua vida na eternidade por alguns minutos, segundo, porque a eternidade em vista dessa vida aqui, se o homem viver 100 anos, é nada. Não é nada. Precisamos pedir de Deus esse discernimento. Então, quando Jesus fala sobre o Geena, sobre o Hades, que aqui ele está no grego, Jesus está referindo sobre o inferno, sobre sepultura. Quando Jesus fala sobre o Sheol, Jesus também está falando aqui em hebraico, ou seja, também está se referindo ao inferno. Então nós vamos ver Jesus diversas vezes falar sobre o fogo eterno. Então, meus queridos, é tempo da igreja refletir. A qualquer momento a trombeta vai soar. E como é que nós estamos agindo hoje? Não é como você está aqui agora, não. É como que nós temos procedido, porque nós temos vivido com responsabilidade, ou estamos vivendo como os fariseus, que eles aparentam ser aquilo que ele não é. Quem olha diz: isso aí é um mestre da lei, isso aí é alguém conhecedor e que segue a lei ao pé da letra, mesmo sabendo que isso é impossível. Mas Jesus não vê como ver o homem. Jesus conhece você por dentro. Jesus conhece o seu coração. Jesus olha além das expectativas humanas. Jesus vê muito além. Então, quando Jesus andou aqui 100% homem, mas 100% Deus, ele falou, Davi, com convicção, e ele dizia: arrependei-vos para que vocês sejam salvos. João já estava pregando a mensagem de arrependimento e dizendo: arrependam-se. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se alguém repudiar a sua esposa e alguém casar com ela, comete adultério. Sabe o que Jesus estava dizendo para os fariseus, dentro das parábolas que estão aqui? Jesus estava dizendo que eles já estavam afrouxando as mãos, eles estavam cedendo. Jesus disse: Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, porque é muito fácil se corromper, é muito fácil abandonar a fé, é muito fácil se aliar ao mundo que está cheio de propostas por aí indecentes e dizer: isso é certo, pode fazer isso, pode largar essa e pegar aquele, pode viver desse jeito e viver dessa forma. É fácil. Mas pregar o evangelho que traz a gente a refletir, são poucas igrejas que estão pregando. O povo que estão por aí está interessado nisso aqui, dinheiro. Tem muitas igrejas aí que eles se tornaram capitalistas e eles estão se enriquecendo e buscando fama, dinheiro, status. Está nem aí com a alma de muitas pessoas. Tem muita gente como os fariseus brincando com a vida alheia, porque a igreja não é minha, a igreja não é de nenhum pastor que me assiste, a igreja tem dono e o nome dela é Jesus Cristo. Você não é um qualquer, você é especial para Jesus. Ele derramou sangue para te salvar, para mim salvar. Então, meus queridos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Terceiro e último ponto. Abra sua Bíblia em Lucas 16, 27. Está aí já aberta. No versículo 27 e 28 vai dizer:
e disse: rogo-te, pois, Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhe dar testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. As Escrituras revelam que a morte não apaga a consciência humana. Tem gente achando que ele vai entrar lá no céu assim, ó. Aí chegou lá: onde é que eu estou? Quem é eu? Não sei de onde é que eu era. Você vai ter consciência. Você lá vai encontrar e dizer: quem é Jacó aqui? Eu quero conhecer Abraão, eu quero conhecer Isaac, mas primeiro eu quero ver meu Jesus. Cadê Jesus? Está aqui Jesus. Aí você vai rever irmãos que perseveraram, que lutaram de unhas e dentes para não deixar a salvação, e que o nome permaneceu escrito no livro da vida. Você chegar assim: ó, Juliano, valeu a pena, viu lá? Hein, Davi? Valeu a pena renunciar o mundo. Olha aqui que glória, que poder, que maravilha, que graça, que maravilha. É muito mais além do que pedimos ou pensamos. Meu Deus, que céu é esse, que glória é essa? Mas isso também vai acontecer no inferno, porque o homem aqui está dizendo o quê? Em Lucas 16, 27, vemos o rico plenamente lúcido, e ele está dizendo, ele se lembra de Lázaro, porque ele viu Abraão e Lázaro ao longe. O que ele diz? Diz para Lázaro molhar o dedo. Ele olha como é que a consciência está boa, e ele ainda vai dizer mais: eu tenho 5 irmãos, vai, meu Deus, me dá um jeito para que a mensagem chegue neles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Isto mostra que após a morte continua consciente. Todos continuarão conscientes, carregando memórias, percepções e responsabilidade. A Bíblia, irmão, é linda. A Bíblia, na hermenêutica, existe uma regra na hermenêutica que diz o quê? A Bíblia explica a Bíblia. Não tem que buscarmos amparo. É a Bíblia que explica a Bíblia. Isso nós aprendemos na hermenêutica. Então é a Bíblia que se explica. Agora, se ler um texto isolado, se ficar falando besteira, conversando fiado, aí o negócio vai ficar ruim. Porque numa palavra errada a gente vai induzir pessoas ao erro. Direcionando alguém de forma sem conhecimento, a gente vai fazer muita besteira. O que Jesus diz? Pode porventura um cego guiar outro cego? O que acontece? Todos os dois caem no buraco. Meu Deus do céu. Nós falamos num culto de ensino aqui, dias atrás, que lá em Jericó, os moços disseram para Eliseu o quê? Que o problema estava na fonte. Não adianta buscar em fonte errada, achando que vai dar certo. Não vai. Jesus é a fonte inesgotável. Jesus é o pão da vida. Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos para viver de vida próspera, abençoada, alegre, feliz. Porque tem muito crente dizendo que serve a Deus com cara fechada. Isso é o quê? Imaturidade. Gente que hoje é, amanhã não é, hoje quer, amanhã não quer, fazendo birrinha. Mas quando pega o microfone, meu irmão, vira um leão. Só não vira o leão da tribo de Judá, mas vira um leão que runge. Pega o microfone, vira um leão. Exorta, corrige e faz tudo com a igreja. Mas daqui um pouco, quando ele larga o microfone, vira um gato. Acabou, irmão. Isso é imaturidade espiritual, porque eu não posso ser aqui o que eu não sou lá fora. Eu não posso ser aqui o que eu não sou. Eu tenho que ser o que eu sou. Era o que Jesus está falando. Nós estamos dentro do texto. Jesus está dizendo: vocês só aparentam ser, mas não é.
Vocês podem enganar esse povo, mas a mim vocês não enganam. E o que vocês estão fazendo terá graves consequências. Veja Apocalipse 20, 12, já estamos na reta final já desse ensino. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. João descreve o grande julgamento diante do trono branco. Olha aí o que João vai dizer, porque nós estamos falando aqui de memórias lúcida. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas. Tem um anjo anotando tudo. Ó. Quando alguém está lá no quarto, o anjo está anotando tudo. Quando alguém está sozinho, que ninguém está vendo, dentro de um banheiro, Jesus está ali, um anjo anotando tudo. Porque eu disse aqui no início, vamos viver a vida com responsabilidade. Porque tudo que nós fizermos, estamos fazendo aqui, vai ecoar na eternidade. Olha aí. E a Bíblia diz que lá haverá sã consciência, porque a Bíblia diz que os mortos foram julgados segundo as obras, conforme o que estava escrito no livro. Isso só é possível porque alguém tem consciência preservada, irmão. Como é que você vai ser julgado de uma coisa que você não sabe? Mas quando puxar no telão 100 mil por 100 mil no ar, porque a Bíblia diz que o céu e a terra se passaram, não tem como ninguém se esconder, e todos os atos, todas as obras que nós fizemos vai ser mostrado num telão. Você vai ver as atrocidades que você pode ter feito, eu também, vai ser mostrado cada um que está aqui, se chegar naquele dia, porque juízo final é para ímpio. Tomara que nós já estejamos vindo com o Cordeiro, porque a igreja vai ter a oportunidade, vai ter o privilégio de julgar as nações junto com Jesus. Mas aqui juízo final não é para absorver ninguém, ninguém será absorvido, mas juízo final é para sentença, é somente para condenação. E aí depois dessa condenação que estará escrita nos livros, isso só vai acontecer por causa da consciência preservada. Ninguém será julgado por algo que não possa reconhecer. Aí já pensou? João, você fez isso, fez todo tipo de atrocidade, João está vendo lá, alguém está vendo lá ele cometendo todos os atos, ao vivo e a cores. E como é que vai negar? E a Bíblia diz que nós não seremos julgados por qualquer palavra, nós seremos julgados de Gênesis a Apocalipse. É a Bíblia, porque em cada ato que cometermos, o versículo será aberto naquele dia, o anjo vai ler, diz que não era para matar, você matou, diz que não era para roubar, você roubou, diz que não era para você desejar e cobiçar a mulher do próximo, você cobiçou. Então cada um prestará conta diante do Deus Todo-Poderoso. Imagina que domingo aqui o pastor Adriano diz que o rei da Babilônia, quando viu o dedo escrever na parede, tremia e o joelho batia um no outro. Agora imagina diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que muitos vão dizer: monte caia sobre nós, e tentarão se esconder, mas não terão como escapar da presença daquele que está sentado no trono. Meus irmãos, não é brincadeira, não é brincadeira servir o Senhor, é coisa séria. Agora, eu vou viver do jeito que eu quero, tudo bem, mas saiba e viva com responsabilidade, sabendo que um dia teremos que prestar conta. A memória, portanto, continua ativa, seja para confirmar a salvação, ou seja para testemunhar contra o próprio indivíduo. Não terá como escapar. A conclusão vai dizer o seguinte:
Mateus 25, 41. Vamos pegar alguns versículos bem rapidinho aqui, para a gente fechar com a conclusão lendo esses versículos. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus. O inferno não foi feito para o homem. Veja que Jesus está confirmando aqui: malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi feito para o ser humano, mas por causa da desobediência, por causa da cegueira, por causa da teimosia, por causa da rebelião, por causa da desonestidade, por causa de querer se dar bem, ele vai andando com seus próprios pés. Veja Ezequiel 33, a Bíblia vai dizer no versículo 11: Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, Ele deseja que todo pecador se arrependa e viva. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não fica lá, esse aí merece. O desejo de Deus é que todos se arrependam. Jesus está dizendo nas parábolas: eu sou o Deus que vim para morrer e dar a vida em resgate de muitos. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto creram, deu-lhe os direitos de serem chamados filho. Filho, você não entendeu? Você é filho. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você é filho de Deus. O diabo fica furioso quando ele olha e diz: aí vai um filho, aí vai mais uma filha de Deus. Aleluia. Ao tempo do triunfar está chegando. O tempo de triunfar está chegando. 1 Timóteo 2, do 3 ao 4, o propósito divino é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em João 3,19 diz: somos lembrados que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque esses homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as obras deles são más. A Bíblia diz que aquele que está no pecado não vem para a luz, para que a luz não mostre os defeitos, não mostre a condição que ele está vivendo. Porque é impossível alguém vir para uma luz como essa, aonde eu consigo ler aqui e não encontrar detalhes e defeito, mas prefere ficar na escuridão lá fora, se maquiando, se escondendo. Mas Deus nessa noite está dizendo aqui que Ele é a luz do mundo, e aquele que vem a Ele não viverá em trevas, não viverá. Ou seja, a perdição não é o fruto da vontade de Deus, mas é da escolha humana que rejeita a luz que Ele oferece. Irmão, o diabo em João 10:10 diz o quê? Ele veio para roubar, para matar e para destruir. A Bíblia mostra ele como astuto. Ele trabalha com estratégias para enganar, se possível, até os próprios escolhidos de Deus. Não se iluda: o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Não é assim. Estive conversando com uma pessoa essa semana, e ela disse: aquele pastor fulano de tal, eu acho que ele é o anticristo. Falei: mas por que a irmã está dizendo que esse pastor é o anticristo? Não, é diferente, é sem jeito. Falei: lá na sua igreja não ensina a doutrina de Deus, a escatologia? Eu não vejo a Bíblia mostrando que o anticristo será
um pastor. A Bíblia diz que surgirá a besta do Apocalipse, uma que vai emergir das águas, que água representa nações, ou seja, será no poder político que se manifestará o anticristo. E a besta que emerge da terra, representando a besta, aí sim o poder religioso, juntamente com o anticristo, para enganar e seduzir as nações. Mas no milênio Jesus mostra quem é Cristo de verdade, quem é poderoso de verdade, porque o inimigo, ele em tudo quer imitar Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás, besta e falso profeta. Em tudo ele quer imitar Jesus, só que ele é inferior ao poder daquele que tem toda a autoridade. Então, meus queridos, pense comigo, que nesta noite o nosso coração seja despertado para viver. Viver como? Com propósito. Viva na presença de Deus com propósito e com muita fé. E também com responsabilidade. Já falei aqui, não viva só porque crê. Porque o caminho dos que crê é muita gente, mas o caminho de quem obedece é pouquíssimo. Crê, até o diabo crê que estremece, mas não obedece. Deus disse na tua palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta a gente viver o ano todo vestindo um terno, vestindo uma roupa, vindo para o culto, voltando para casa, evangelizando e não ter obediência. Vai nadar e morrer na praia. Então viva com propósito, com fé e com responsabilidade, desfrutando as bênçãos desta vida sem perder de vista o destino eterno que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo sublime para cada um de nós. Deus tem algo que o ouro, a prata, as riquezas de todo esse mundo não pode chegar nem aos pés daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Continue amando ao Senhor, continue servindo a Cristo com alegria. Agora, para a gente encerrar aqui, por mais grande, porque nós vimos aqui, por mais grande que seja o sofrimento no inferno, olha o que diz aqui o versículo, olha o que Jesus vai dizer aqui. E disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Aí olha o que Jesus vai falar para os fariseus aqui, olha o que Jesus está falando. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvirem Moisés e os profetas, Jesus está dizendo, se eles não conseguem obedecer à lei, porque os fariseus eram guardadores da lei, Jesus está dizendo, se eles não ouviram a lei de Moisés e a lei dos profetas, tampouco ouvirá alguém que ressuscite dentre os mortos. Porque eles têm na mão a palavra, eles têm o conhecimento do que é certo e errado, mas eles preferiram continuar fazendo o que era ruim. Lembra que eu te falei que não adianta ser um pastor, um professor de teologia, um professor de escola bíblica dominical, se a gente não começar a viver e praticar a palavra de Deus, nós vamos ser apenas meros religiosos dentro da casa de Deus. Tem muita gente religiosa, irmão, cheio de coisinha, cheio de bobeirinha, trem sem futuro. Tem gente que você vai conversar com ele, dá dó. Tem gente que você começa a conversar com ele, você quer sair de perto. Por quê? Porque são pessoas que não têm Deus, não têm firmeza, não têm graça, não têm maturidade, só tem anos de crente, mas ainda continua sendo menino na fé. Agora, para encerrar, por mais grande que seja o sofrimento no inferno, por mais duro e difícil para as almas que estarão lá, será muito mais pior ainda viver no inferno
com a ausência de Deus. Sofrimento vai ser grande, mas pior do que todo bicho que não morre, o fogo que não apaga, é viver com a ausência de Deus. Meus irmãos, não deixe a presença do Espírito Santo. O salmista Davi está dizendo: pode tirar tudo que eu tenho, posso perder tudo nessa vida, mas não me lance fora da tua presença. Nós vamos ver Moisés dizendo: eu não arredo o pé daqui, se a tua presença não for conosco. O que precisa a humanidade não é de carro, não é de casa, não é de ganhar na Mega Sena, é de ter a gloriosa presença de Deus. Aleluia, ramandagaçouviandasnébia. Quem tem a presença tem tudo. Quem tem a presença está morando debaixo da chopana, mas está sapateando no poder de Deus. Quem tem a presença, ainda que tem só um pão seco para comer de manhã, ele está dando glória ao nome do Senhor, porque a presença nos enriquece, a presença nos enche. Fica de pé, igreja do Senhor. Não viva de aparência. Não procure agradar o pastor Roberto, não, agrade a Deus. Não busque agradar esse homem. Você deve muitas das vezes me procurar para a gente conversar, para pregar uma orientação, uma palavra, mas fique com o olhar focado no autor e consumador da tua fé, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Se riqueza e dinheiro fosse alegria, não tinha muitos milionários tirando a própria vida, não tinha muitos bilionários se enforcando dentro de um quarto com depressão. Ei, o mundo olha e não entende por que a igreja é feliz. O mundo olha e não entende, porque a Bíblia vai dizer, queridos, que quando o povo volta do cativeiro, o povo está emocionado, porque estava voltando para Jerusalém, estava voltando para voltar a adorar. E a Bíblia diz que a boca se encheu de riso e se dizia entre as nações, era tão grande a alegria deles, que diziam-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, e é por isso que estão alegres. Aleluia. Aquele que semeia a palavra chorando e com lágrimas voltará sem dúvida, trazendo os seus molhos, os seus feixes. Não pare, continue. O mundo olha e diz: por que ela é feliz? Por que ele é feliz? Ele sofreu um desastre, ele passou por isso, ele perdeu aquilo, foi como aconteceu na vida de Jó. Satanás pensou que tinha tirado tudo da vida de Jó, mas Jó ainda tinha Deus. Tem gente querendo tirar a vida por causa de dinheiro, por causa de emprego. Quem tem Deus aqui, levanta a mão e dá glória, porque você tem Deus. Por que o crente é tão feliz? É a presença. Por que o crente vive sorrindo na luta? É a presença. E aonde tem presença tem vitória, aonde tem presença tem prosperidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Tem promessa de Deus chegando na tua vida nessa noite. Se a presença estiver aí, se a presença estiver lá, você pode dizer: eu sou feliz. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu. A presença estava lá e nada acontecia, mas ficou na casa de Obed-edom, e a arca, por um período pequeno de 6 meses, trouxe prosperidade, riqueza, trouxe a presença, trouxe vitória. Quem tem a presença e cuida da presença e reverencia a presença será próspero. Deus está trazendo renovo, Deus está trazendo vitórias,
Deus está trazendo, aleluia, esperança. A igreja que tem a presença vive de esperança viva. Nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós vamos cantar, nós vamos ser abençoados e por fim vamos herdar a vida eterna. Vem comigo nessa noite, nessa fé e nessa convicção. Responsabilidade com o reino, responsabilidade com o reino, porque Deus quer de cada um de nós compromisso, responsabilidade. Não adianta sapatear, não adianta pular, se não tiver compromisso e responsabilidade. Não adianta dizer e carregar uma Bíblia na mão, vir para o culto todo dia, se não tem responsabilidade e compromisso. Mas quem tem responsabilidade, quem tem compromisso, talvez está quietinho, mas Jesus está dizendo: esse é o meu servo, essa é a minha serva, porque Jesus nos conhece por dentro, aleluia. Senhor meu Deus, levante as suas mãos, aonde houver uma mão levantada, meu Deus, se a frieza tentava contra esta casa, se as setas inflamadas tentou contra esta vida, em o nome de Jesus Cristo, pela autoridade que me foi dada, nesta noite eu profetizo que haverá paz, que haverá prosperidade, haverá, meu Deus, avivamento, haverá, meu Deus, um tempo novo. Aonde uma mão estiver levantada agora, meu Deus, entrega a vitória a essa irmã, esse irmão, esse jovem, em o nome de Jesus. Receba. Fecha a tua mão e diga glória a Deus. Aplaude o nome de Jesus e glorifica o Deus Todo-Poderoso que Ele está aqui.